Hoje eu quero te contar uma história simples, mas poderosa. Uma daquelas que mexem com o coração e deixam uma marca silenciosa. É a história de um homem que passava a vida tentando estar certo em tudo. Ele acreditava que saber mais era o mesmo que ser melhor. Mas no fim, descobriu algo que a maioria de nós demora uma vida inteira para entender. Ser sábio é muito mais importante do que estar certo. Fica comigo até o final, porque talvez essa história mude o jeito como você enxerga discussões, erros e o próprio orgulho. Henrique vivia em uma vila tranquila, cercada por colinas e manhãs cheias de canto de pássaros. Todo mundo se conhecia pelo nome, e ele era visto como um dos homens mais inteligentes do lugar. Lia muito, consertava o que os outros não conseguiam e falava com uma segurança que impressionava. Mas havia um detalhe: Henrique sempre precisava ter a última palavra. Se alguém dissesse que o mercado fechava ao meio-dia, ele corrigia. Não, fecha às 11h45. Não era por mal, ele apenas acreditava que a verdade devia ser dita, mesmo que soasse dura. Só que ele não percebia que uma verdade sem gentileza pode soar como arrogância. Certa tarde ensolarada, Henrique tomava chá com seu amigo Davi e falavam sobre agricultura, algo que ele só conhecia dos livros. Davi comentou: "Acho que o novo fertilizante funciona melhor." Henrique sorriu com condescendência. Não, esse destrói o solo. O antigo é melhor. Você não entende de química." Davi riu, meio sem graça, e respondeu: "Talvez você tenha razão." Mas à noite comentou com a esposa: "Gosto do Henrique, mas às vezes queria que ele apenas me escutasse." Aos poucos, as pessoas começaram a evitar conversas com ele. Não porque fosse mau, mas porque transformava cada diálogo em uma disputa. Dias depois, Henrique viu um senhor de cabelos brancos carregando uma cesta enorme de mangas. Quando o homem tropeçou e as frutas rolaram para todos os lados, ele correu para ajudar. "O senhor devia tomar mais cuidado", disse, enquanto recolhia as frutas. O velho sorriu com calma. "Obrigado, meu filho. São para meus netos." Henrique respondeu: "Mesmo assim foi imprudente. Poderia ter evitado isso." O idoso apenas sorriu de novo e murmurou: "Talvez você esteja certo." Henrique saiu orgulhoso, achando que havia ensinado algo útil, mas aquele sorriso tranquilo ficou ecoando em sua mente. Uma semana depois, uma tempestade atingiu a vila. Chovia sem parar, e o céu estava escuro como chumbo. No meio da noite, Henrique viu fumaça do outro lado do rio. A casa do velho estava pegando fogo. Ele correu sob a chuva e, junto com os vizinhos, tentou apagar as chamas. Depois de longos minutos, restaram apenas paredes negras e o teto destruído. O senhor estava sentado, encharcado, com o olhar sereno. Henrique colocou um cobertor em seus ombros e, sem pensar, disse: "Eu avisei que morar tão perto do rio era perigoso." O velho olhou para ele com doçura e respondeu: "Meu filho, às vezes as pessoas não precisam ouvir que erraram. Só precisam sentir que alguém se importa." Essas palavras atravessaram ele como um raio. Pela primeira vez, ele ficou em silêncio. Naquela noite, deitado em sua cama, o som da chuva parecia repetir a frase: "Eles só precisam sentir que alguém se importa." Ele percebeu que toda a sua vida tinha sido uma longa tentativa de provar algo, que era mais inteligente, mais preparado, mais certo. Mas o resultado disso não era felicidade, era solidão. Ele se lembrou das vezes em que corrigiu a irmã e a fez chorar, do padeiro que parou de pedir sua opinião, do amigo Davi, sempre sorrindo forçado. Henrique levantou-se, olhou pela janela e sussurrou: "Não quero mais estar certo. Quero ser sábio." Chorou. Não por arrependimento, mas por entender algo que nunca havia sentido. Sabedoria é saber o momento de calar, o momento de ouvir e o momento de apenas ser gentil. No dia seguinte, algo dentro dele mudou.
Quando alguém errava, ele não corrigia, apenas ajudava. Quando alguém vinha com um problema, ele escutava antes de responder. E nas discussões, em vez de querer vencer, dizia: talvez possamos aprender algo novo juntos. Com o tempo, as pessoas voltaram a se aproximar. As crianças acenavam quando ele passava. Os vizinhos o cumprimentavam com carinho. E Davi, curioso, disse um dia: não sei o que aconteceu com você, mas é bom conversar contigo agora. Henrique riu e respondeu: talvez eu tenha parado de querer vencer. Continuava falando verdades, mas agora com empatia. Continuava dando conselhos, mas com humildade. Aprendeu que estar certo pode gerar respeito, mas ser sábio gera amor. Numa manhã tranquila, ao passar pela casa reconstruída do velho, Henrique o viu acenando da varanda. Viu só? Aprendeu rápido, disse o senhor com um sorriso. Ele respondeu: ainda estou aprendendo, agora com o coração. E continuou o caminho com o peito leve. Então, o que a história de Henrique nos ensina? Que muitas vezes passamos a vida tentando provar algo, nossa razão, nossa inteligência, nossa superioridade, e esquecemos de sentir. A sabedoria é silenciosa, paciente e compassiva. Não busca vencer, busca compreender. Da próxima vez que alguém errar ou disser